Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu estou também gravando aqui para o benefício de quem não puder estar ao vivo conosco, mas é um modo de nós estarmos aqui considerando palavras bíblicas, considerando pontos de vista dos estudantes da Bíblia e, acima de tudo, nos edificando uns aos outros. Por que é importante isso? A Bíblia fala com muita clareza que nós não podemos deixar de nos ajuntar. E o ajuntar-se não precisa ser necessariamente ajuntar-se fisicamente, ainda mais em tempos de pandemia, como os nossos agora, né? Nós temos hoje o milagre da tecnologia para nos reunir. E não podemos simplesmente ignorar essas palavras. Hoje, por exemplo, infelizmente a reunião pelo YouTube não deu certo, não tive tempo de preparar todo o esquema. Não pensem que é algo fácil, né, Simone? É uma estrutura toda uma cinematográfica, estrutura praticamente. E eu até não estou muito disposto fisicamente. Eu comi algo que me fez mal. Mas eu não quero perder essa oportunidade de estar com vocês. É por isso que nós estamos aqui nos dispondo a ter algum tipo de participação. E se não fizermos isso, com o tempo a fé ela vai enfraquecendo. Pode ter certeza. Os que não se esforçam, né, porque hoje aliás, é o mínimo, né? Se a gente for para pensar, basta você ter um celular, um tablet, uma conexão com a internet, que hoje em dia quase que o mundo inteiro tem isso, né? Eu vejo relatos de pessoas na África, paupérrimas, em virtude da condição dos países em que vivem, ainda assim eles têm celulares, ainda assim eles têm algum acesso ainda que precário à internet. Então hoje nós não temos uma desculpa para realmente não nos ajuntar, não nos encorajar uns aos outros. E eu queria considerar aqui com a Simone, eu estava pensando o que a gente poderia falar, né, conversar. Nós temos aí o Maná de 7 de novembro, que é um Maná que fala sobre Apocalipse 24, comenta esse texto aqui, né? Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Sem dúvida, muitos irmãos foram literalmente decapitados por conta disso, por conta do testemunho, né? E é interessante esse detalhe, testemunho de Jesus. Algumas religiões se arvoram em serem a única religião verdadeira, mas trazem um testemunho que não é de Jesus, né? Uma mensagem que é da própria organização deles e não a mensagem da Bíblia, a mensagem de salvação, a mensagem do reino de Cristo. E esses irmãos e irmãs têm sido decapitados literalmente, né? Há muitos casos, né, de terem sido decapitados, inclusive alguns dos apóstolos, dos discípulos originais foram decapitados também. Agora tem um outro detalhe também, que essa decapitação, um comentário que o irmão Rússio já fez, é que essa decapitação ela pode ser uma decapitação simbólica também, figurativa. Nesse caso, no caso da decapitação figurativa, significa você se privar dos seus desejos, da sua vontade, da sua cabeça nesse sentido, né, de você determinar o que é certo e o que é errado, para adotar a cabeça do Senhor Jesus como cabeça em seu lugar.
considerar os desejos, as vontades, os ensinamentos dele como acima dos seus. Então seria uma decapitação, nesse caso, figurativa. E vamos ver então o que o comentário diz. Eu vou pedir a irmã Simone para ler para nós aqui. Embora essa decapitação seja figurativa e não literal, possui, entretanto, um significado profundo. Significa não só a morte da própria vontade, mas também ser cortado de todas as outras cabeças, ou seja, governos e legisladores, e reconhecer como cabeça apenas a Jesus, a quem Deus designou para ser a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Significa não apenas ser cortado de cabeças institucionais e de autoridades, mas também deixar de ter nossa própria cabeça e vontades, e aceitar em vez disso a liderança e a vontade de nosso Senhor, Jesus. O apóstolo chama a atenção para essa mesma ideia em Romanos 6,3, onde declara que fomos batizados no corpo de Cristo, quais membros desse corpo, sob a cabeça, Cristo, por meio do batismo em sua morte, a consagração total de nossas vontades e, por fim, a entrega total de nossa vida, fiéis até a morte. Então, aqui o comentário ele já expande nesse detalhe aí, né? Que além de significar a morte da própria vontade, significa também que reconhecemos como cabeça apenas a Jesus, que foi designado para tal. Então aí significa que nós estamos também sendo cortados dessas cabeças institucionais, das autoridades, né? De tudo isso que pode mudar o pensamento cristão. A harmonia da Bíblia ela é linda mesmo, né? Então Jesus, quando disse colocar o reino em primeiro lugar, né? Ele estava falando a respeito de tudo mais que poderia tomar um lugar na nossa mente, seja de vontades, seja de obediência no geral a outras autoridades, né? Incluindo a autoridade do corpo. Uhum. E aqui encaixa perfeitamente aqui, né? Quando a gente passa por esse processo de ser decapitado nesse sentido de desejos, de obediência, então nós estamos colocando o reino em primeiro lugar. Não é uma coisa só para ser dita, não é apenas uma coisa assim, eu coloco o reino em primeiro lugar no sentido de eu tenho fé que o reino vai vir, mas no sentido de que a minha vida demonstra que ela está direcionada totalmente ao reino, né? A ser parte do reino. É verdade, né? E fica assim, se a gente for parar para pensar, são muitos os detalhes em que a gente pode, de fato, né, colocar a cabeça de Cristo no lugar da nossa cabeça. Você não precisa ter uma religião dizendo você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Basta você analisar com honestidade o que o Senhor Jesus fala a respeito das coisas. Basta analisar com transparência, né, com honestidade, os ensinamentos dele. E aí nós vamos percebendo qual é a vontade, né? Ou como a Bíblia diz, qual é a santa, perfeita vontade de Deus. É claro que isso também dá espaço para considerações pessoais naquilo que não é muito claro, né? De modo que cada um pode tomar a sua decisão. Mas de modo geral é uma linha assim bem clara, né? O cristianismo é uma linha bem delineada, né? De princípios que você, uma vez que os siga de verdade, você está usando a cabeça do mestre no lugar da sua. E nisso eu acho muito bonito, né? Esse vínculo aí que nos une. Não é um vínculo organizacional, mas um vínculo em torno da vontade de Jesus Cristo. Então, quando você reconhece, quando você vê um outro cristão que de coração está fazendo a vontade do Pai por meio de Jesus, é esse que é o vínculo, né? É o vínculo
do amor, são essas coisas que nos unem. E isso deve ser assim, como diz o finzinho aqui da consideração do maná, né? Nós devemos levar essa postura até o fim. Como diz aqui, olha, a entrega total de nossa vida, fiéis até a morte. Até o fim. Porque, caso contrário, não conseguiremos estar à altura, né, desse chamado tão grandioso que foi estendido à humanidade, né? Não vai ser perfeito, vai haver momentos em que a sua vontade vai bater de frente com a vontade de Cristo, a vontade da carne vai querer falar, e o apóstolo Paulo chama isso de uma luta, né, que é constante até o fim da vida. É uma batalha. Ele até dizia que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, e o que ele não queria fazer, é o que ele praticava. Mas ele termina esse pensamento, será que eu estou perdido, né? Homem miserável que sou, ele diz, né? Aí ele conclui, graças a Deus, pelo poder, né, pela ajuda que ele recebe de Deus e do Salvador Jesus, ele tem como ser bem sucedido. Então é isso. Nosso incentivo nessa breve consideração que nós fizemos aqui é para que nós consigamos esse finzinho aqui do que o Maná diz, né? A consagração total de nossas vontades e, por fim, a entrega total de nossa vida, fiéis até a morte. Então, eu espero que vocês que tenham acompanhado essa consideração aqui conosco recebam uma bênção e que sejam fortalecidos para fazer essa mesma entrega, com essa mesma fidelidade, fiéis até a morte. Um grande abraço e que o Pai Celestial e o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Abraço e boa semana a todos.